Olá, boa tarde. Aqui é o Dr. João Ricardo Mendes de Oliveira. Alguns meses, depois da nossa última postagem, por uma série de razões, algumas ligadas a trabalho, outras a lazer, mas finalmente estamos aqui trazendo algumas novidades sobre, novamente, a calcificação cerebral, também conhecida como doença de Farr, e que vira o nosso tema principal aqui no canal. Então, hoje eu trago uma informação de um novo gene descoberto para a calcificação cerebral. Ele responde por uma sigla chamada NAA60, e ele é um gene que foi descoberto no final do ano passado por um consórcio de pesquisadores de vários países da Europa, do Oriente Médio, e que nesse trabalho houve um grande ganho no entendimento das calcificações cerebrais. Por quê? Primeiro, só recapitulando, o primeiro gene para calcificação cerebral foi descoberto em 2012, o SLC20A2. Só que esse gene ele não explicava todas as famílias com calcificação cerebral, já relatadas no mundo inteiro. De 2012 para cá, surgiram outros, o PDGFR-beta, o PDGF-beta, o XPR1, o JAN2, o MIORG e agora esse novo gene. Então isso é uma excelente notícia, porque vão ficando cada vez menos casos inexplicados, casos que nós não sabemos a origem, mesmo que nós já tenhamos descartado causas secundárias, como alterações hormonais, alterações neuroinfecciosas, que já foram discutidas aqui em outros vídeos e que podem causar o que nós chamamos de formas secundárias de calcificação cerebral. A grande novidade nesse último gene é que, assim como o MIORG e o JAN2, ele é um gene que foi descoberto em formas recessivas da calcificação cerebral. Então são famílias que os pais dos afetados, dos pacientes, eram portadores de alterações genéticas que causavam a doença quando em pares. Quando elas eram recebidas isoladamente, aquela alteração genética não era suficiente para causar a doença. É o que caracteriza a herança mendeliana recessiva. Você precisa de duas alterações genéticas para desenvolver a doença. Então os pais são portadores e os filhos que herdam as duas variações podem também terão a doença, muito provavelmente. E essa forma da calcificação cerebral ligada a esse novo gene, o NAA60, o MIORG e o JAN2, são as formas até agora consideradas mais clinicamente impactantes e comprometedoras. Geralmente sintomas mais precoces, sintomas mais graves, e também tem uma característica que é mais frequente em famílias consanguíneas, famílias onde há casamentos entre primos, entre parentes próximos, por várias razões, razões geográficas, isolados geográficos, aspectos culturais, às vezes aspectos religiosos ou de outra causa, fazem com que alguns grupos humanos se relacionem muito próximo entre eles mesmos, sem grande mistura genética com outros grupos. Então nós já temos outro vídeo que fala sobre isso, e de qualquer maneira a novidade também foi que esse gene ele se correlaciona, o seu defeito, no caso da doença de Farr, calcificação cerebral, ele se relaciona com o primeiro gene descoberto em 2012, há 13 anos atrás. Então isso é intrigante, porque aí nós temos um gene de uma forma mais grave relacionada a uma forma mais branda e uma forma autossômica dominante no SLC20A2, assim como no PDGF-beta, R-beta, XPR1. Você precisa apenas herdar um defeito genético de um dos seus pais, e aí você já tem a doença. Nesses outros não. E agora se descobriu, na análise mais delicada da consequência dessa mutação, que esse gene e a expressão dele se correlaciona com o próprio SLC20A2, também chamado sintetizante
da proteína PIT2. Então isso mostra essa conexão, que não é comum, mas que vai ajudando a explicar a doença de uma maneira mais global. Quer dizer, vários caminhos levam à calcificação cerebral. Isso é promissor, isso vai deixando cada vez um número menor de casos inexplicados e vai abrindo realmente portas reais para novas intervenções terapêuticas. Eu deixarei aqui abaixo o link para esse novo artigo. Eu espero que vocês possam se inscrever e compartilhar o nosso canal. Um grande abraço, até a próxima postagem, com certeza em breve.